Meu sentimento é de apoio a esse movimento. Saudações à torcida vascaína. Sejam bem-vindos a mais uma edição de notícias do nosso querido Vascão. No vídeo de hoje trago para você, torcedor vascaíno espalhado pelo país, as informações, mais recentes atualizações e novidades sobre tudo o que se passa no cotidiano do nosso time. O conteúdo de hoje está repleto de temas relevantes que iremos abordar. Vamos também discutir algumas controvérsias e compartilhar novidades sobre o embate entre Vasco e Flamengo, que integra a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recentemente, houve uma reviravolta na Justiça do Rio de Janeiro, e essa é uma notícia que nos traz alegria, pois tudo indica que o Vasco poderá realizar essa partida em São Januário. Além disso, vamos comentar sobre a situação do técnico, pois hoje ficamos sabendo qual é o valor da multa rescisória para que o clube possa despedir o treinador caso opte por buscar um novo comandante diante da possível saída do atual. Também falaremos sobre o mercado de transferências, uma vez que o Vasco pode estar se preparando para fazer a maior venda da sua história na próxima janela, uma negociação que pode aumentar os recursos financeiros e trazer mais calma para o clube, além de reforçar o elenco nos próximos meses. E claro, também discutiremos a busca por novos jogadores para o ataque, já que a janela de transferências nacional está se fechando, e o Vasco pode estar tentando a contratação de um atleta que se destacou no Campeonato Paranaense, um artilheiro da competição que pode se juntar ao nosso elenco em breve. Portanto, fique ligado até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe do que será apresentado. Agradeço sua atenção. Antes de seguirmos, é importante mencionar que amanhã teremos um jogo decisivo. O clima no vestiário não é dos 2 melhores neste momento, pois o técnico perdeu a condução da equipe, fez várias alterações e não tem conseguido entregar resultados satisfatórios. Até agora na temporada ele contabiliza 7 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. É verdade que alguns podem argumentar que ele ganhou mais do que perdeu, mas a maioria dessas vitórias ocorreu contra times de menor expressão. Assim, o desempenho geral é bastante insatisfatório, especialmente se considerarmos que nas partidas contra grandes rivais, o Vasco venceu apenas o Santos e o Botafogo, sendo que neste último o time era reserva. Portanto, a situação é realmente preocupante. Para o confronto de amanhã, o treinador continua no cargo, não foi demitido e permanece à frente da equipe. Nos jogos recentes, o Vasco obteve vitórias apenas contra o Santos e o Botafogo, sendo que a partida contra o Botafogo foi realizada com um elenco alternativo no Campeonato Carioca, enquanto o Santos atuou sem seu principal destaque e apresentou um rendimento inferior ao esperado. Assim fica claro que o desempenho tem sido bastante insatisfatório. Para a próxima partida, o treinador continua na função visto que não foi dispensado e deve realizar algumas alterações na equipe titular. É provável que ele traga de volta atletas importantes, além de contar com os jogadores principais como Verratti, um defensor pela lateral direita e um jogador no setor de meio de campo. As expectativas são de que o Vasco não apenas vença o Poeiro Tocabelo, mas que alcance uma vitória por um bom número de gols. Há esperança de que a equipe exiba um futebol convincente, de modo que o treinador mantenha sua posição, pois se a vitória ocorrer de forma apertada e com uma apresentação fraca, a pressão por sua saída permanecerá, a torcida provavelmente continuará exigindo uma mudança na comissão técnica. E para evitar essa situação, o técnico precisará demonstrar um trabalho consistente, apresentando um estilo de jogo novo, com uma equipe intensa e uma defesa bem estruturada, além de um time que busque marcar gols continuamente durante a partida que está programada para esta terça-feira em São Januário. É importante destacar que todos os ingressos estão esgotados, portanto a torcida deve comparecer em peso ao estádio para apoiar a equipe mais uma vez. Mudando de assunto em relação à situação do treinador, ficou evidente que a multa rescisória é de R$500 mil. Assim, se o Vasco vencer amanhã ou se ocorrer algum resultado negativo, a situação pode se tornar ainda mais complicada. Para demitir o treinador, a diretoria teria que arcar com esse montante que, sendo honesto, é relativamente baixo em comparação com os padrões do futebol brasileiro, onde os treinadores normalmente estipulam valores bem mais altos. Portanto, essa quantia não deve causar preocupação à diretoria.
Vale acrescentar que existe uma cláusula que determina que essa multa de R$ 500 mil é válida até o dia 30 de junho. Após essa data, o valor diminui para R$ 250 mil. Não se pode esperar até essa data em função de R$ 250 mil, considerando que esse montante atualmente corresponde ao salário de um jogador que nem é titular, como aqueles que fazem parte do grupo. Assim, é uma informação relevante. A multa rescisória do treinador é de R$ 500 mil. Agora, continuando com as atualizações, trago uma notícia positiva que realmente me alegrou. O Vasco recorreu à justiça e obteve uma liminar que assegura a realização do jogo entre Vasco e Flamengo em São Januário. A juíza decidiu que o Vasco tem o direito de atuar em seu próprio estádio durante clássicos. Apesar da posição de um órgão que afirma que São Januário não possui condições adequadas, a juíza sustentou que o estádio é do Vasco, que construiu a sua própria casa. A regulamentação do Campeonato Brasileiro determina que os clubes devem indicar os locais onde desejam jogar e o Vasco tem total direito de realizar suas partidas em seu caldeirão. Isso é uma excelente notícia. É evidente que o Estado tentará contestar essa liminar e reverter a decisão. Mas até que isso aconteça, o Vasco pode utilizar um patrimônio tão significativo do Rio de Janeiro e do Brasil, que é o estádio de São Januário. Esse é o nosso lar, nosso caldeirão, onde de fato temos o direito de jogar. Portanto, essa é uma notícia animadora, algo que me deixa muito satisfeito, sabendo que poderemos usar nosso estádio para o clássico contra o Flamengo. Isso também cria oportunidades para que os confrontos contra outros clubes que normalmente acontecem em outros estádios possam ser realizados em São Januário. Agora, dando continuidade ao vídeo, vamos falar sobre o mercado da bola, pois o Vasco pode estar a um passo de concretizar a maior venda da sua história, referente à transferência de um atacante que já está chamando a atenção de grandes clubes. Do futebol europeu, especialmente na Espanha, Itália e Inglaterra. Avançando na discussão, é hora de explorar o mercado de transferências, pois uma equipe brasileira pode estar à beira de concretizar a maior venda de sua trajetória. O foco está em um atacante que tem atraído a atenção de grandes clubes europeus, com destaque para os da Espanha, Itália e Inglaterra. Recentemente, surgiram notícias de que um time inglês estaria progredindo nas tratativas e se aproximando de fazer uma oferta pela aquisição do jogador na janela de transferências do meio do ano. A equipe mantém uma posição firme, almejando cerca de 35 milhões de euros. Esse é um valor expressivo, especialmente com a cotação do euro próxima a R$ 6. Portanto, é crucial analisar os números, pois uma negociação desse porte pode ultrapassar a marca de 200 milhões de reais. Caso se concretize dessa forma, o que certamente se configuraria como uma das transações mais importantes do futebol brasileiro nas últimas temporadas e, sem dúvida, a maior da história do clube em questão. Com tal quantia, a agremiação experimentaria uma grande estabilidade financeira, proporcionando um alívio considerável para a administração atual e, possivelmente, evitando a pressa em transferir jogadores. Ademais, esse montante poderia viabilizar novas aquisições, além de permitir uma reestruturação do elenco para os próximos anos, levando em conta que outras equipes também mostraram interesse, inclusive times da Premier League que já entraram em contato para discutir a situação do atleta. Entretanto, parece que uma das equipes está bastante adiantada e próxima de formalizar uma proposta pela compra do jogador. Em relação a novas contratações, o clube permanece ativo nesse aspecto. Recentemente, houve informações de que a equipe está interessada em um atacante de 24 anos que foi o goleador de um campeonato estadual. Apesar de a direção ter declarado que não pretendia contratar o atleta, diversas fontes afirmam que o clube continua em conversações regulares com a equipe paranaense na tentativa de fechar a aquisição do jogador. A equipe paranaense teria solicitado 3 milhões de reais por 50% dos direitos do atleta, e a agremiação está analisando a possibilidade de fazer uma proposta formal. Além do clube principal, outras organizações também têm se comunicado com a equipe paranaense para discutir uma possível aquisição desse jogador. Continuaremos a monitorar o desenrolar dessa situação. Antes de continuarmos, já te convidamos
para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima no Vasco da Gama esquentou nos bastidores após um rumor que tomou força nas últimas horas. Pedrinho, presidente do clube, estaria inclinado a demitir Fábio Carille do comando técnico da equipe. A informação, ainda não oficializada, vem sendo ventilada com intensidade nos corredores de São Januário e já mobiliza torcedores, conselheiros e até parte do elenco. A suposta decisão, considerada drástica por muitos, promete abalar os alicerces do planejamento traçado para a temporada de 2025. Carille chegou ao Vasco com a promessa de solidez defensiva e experiência, virtudes que marcaram sua trajetória recente no futebol brasileiro e internacional. No entanto, o desempenho do time Cruz Maltino nas primeiras rodadas do Brasileirão tem deixado a desejar. Com atuações abaixo do esperado e dificuldades em impor um padrão de jogo, a pressão sobre o treinador aumentou vertiginosamente, culminando em reuniões emergenciais entre a cúpula vascaína nas últimas 48 horas. Fontes próximas à diretoria afirmam que Pedrinho, conhecido por seu perfil ponderado e por evitar decisões precipitadas, teria se decepcionado com o rendimento da equipe nos treinamentos e nos jogos mais recentes. A falta de evolução tática e a desconexão entre setores do time teriam acendido o sinal de alerta. Ainda que Carille tenha sido contratado por sua estabilidade e perfil técnico experiente, o cenário atual estaria forçando o presidente a rever suas convicções. A possível saída de Carille também revela uma fissura preocupante no projeto esportivo do clube. Pedrinho assumiu a presidência prometendo um Vasco protagonista, competitivo e disciplinado taticamente. A troca de comando neste momento poderia indicar que o planejamento não está sendo executado conforme o esperado, ou que a margem para erro se tornou mínima diante das exigências de um elenco caro e de uma torcida impaciente por resultados. Enquanto o torcedor vascaíno se divide entre apoiar a permanência do treinador ou defender sua saída imediata, o silêncio oficial do clube apenas alimenta a especulação. Pedrinho até agora não se manifestou publicamente, mas nos bastidores o burburinho já tomou forma de decisão. A pergunta que ecoa em São Januário é clara: será Carille mais um nome a engrossar a lista de treinadores que não resistiram ao desafio de comandar o gigante da colina? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.